O quão você acredita em extraterrestres? E é quase certeza que se alguém lhe perguntar se existe vida alienígena, você responderá na lata que não, não é verdade? Mesmo com tantos relatos de pessoas que estiveram frente a frente com naves alienígenas, ou até com os próprios extraterrestres, pessoalmente. A verdade é que as autoridades do mundo todo não afirmam a existência de vidas alienígenas, mas também eles não negam que elas possam existirem. Então fica aquela dúvida de que se talvez exista. Mas você sabia que abriram alguns documentos secretos onde mostravam imagens de supostos alienígenas reais? E o Adversus teve que cavar bem fundo para encontrar essas imagens, que eram bem secretas. Talvez esse vídeo seja caçado, ou até suma de vez das plataformas. Então aproveite e veja essas imagens, pois elas são únicas. E as mais secretas que já existiram nesse mundo. Esse documento secreto diz que um homem escutava alguns barulhos do lado de fora de casa. Era noite, ele estava dormindo. Ele notou que aqueles barulhos vinham de muito próximo à sua janela da sala. Ele desceu até lá para verificar e, ao olhar para a janela, tomou um susto tremendo ao ver uma criatura olhando para dentro da casa dele, onde ele pegou o seu celular e acabou filmando um possível alienígena que estava do lado de fora de sua casa. Segundo esse documento, diz que essa imagem foi feita diretamente da Área 51, uma ala onde supostamente alguns testes são feitos com esses prováveis alienígenas. Essas imagens são tão raras que de forma alguma poderia sair da Área 51. Mas um homem que trabalhava lá acabou vazando essa imagem. Obviamente que o homem sumiu do mapa. Provavelmente uma queima de arquivo, por ter vazado uma imagem real de um alienígena. E essa seria mais uma imagem de um morador que via seus cães agitados durante a noite. Ao se incomodar demais com os cães latindo, ele acabou olhando para a janela e tentar assim verificar o que estava acontecendo ali. Perto de uma árvore, ele acabou notando uma criatura que parecia muito com um alienígena. O homem se assustou e acabou batendo uma fotografia ali com seu celular. O flash acabou incomodando os olhos daquele alienígena, que logo em seguida teria saído correndo dali. Mas a imagem ficou eternizada e o que era secreta se tornou pública. Foi durante uma corrida de cavalos que as autoridades descobriram que uma fotografia não poderia de forma alguma vir ao público. Isso porque nessa fotografia mostra uma criatura minúscula que para eles seria um alienígena, que passava tranquilamente logo atrás daquele homem com seu cavalo. Tentaram esconder demais essa imagem, porém, alguns espertos tiraram algumas cópias que vieram ao público. Segundo esse documento secreto, essa seria mais uma imagem da Área 51, tirada dentro de um túnel onde são frequentes algumas passagens de novos alienígenas. E nela podemos ver um alienígena que estava seguindo seu caminho por ali. O que se sabe é que lá é proibido qualquer tipo de câmera. Mesmo assim, essa pessoa que trabalhava ali conseguiu tirar essa imagem e trazer para todos nós a prova de que os aliens realmente frequentam ali. Esta imagem seria de um alienígena
acidentado aqui no nosso planeta. E que casos, como o de Roswell e também de Varginha, são mais comuns do que pensamos, o que nos faz imaginar que acidentes de naves alienígenas aqui no nosso mundo acontecem o tempo todo e que a qualquer momento eu e você podemos também ver pessoalmente algum caso como esses. Outra imagem que relata mais um caso de acidente com alienígenas no nosso mundo. E que ali, aquele alienígena estava sendo naquele momento resgatado. Claro, tudo isso de forma secreta, sem que nenhum civil comum se aproximasse. Lembra do caso Varginha, onde possivelmente os militares teriam colocado os alienígenas em um saco preto para esconder da população? A pessoa que teria feito essa imagem diz a mesma coisa, que eles teriam colocado esse alienígena após o resgate dentro de um saco, escondendo assim de todos que estavam próximos dali. Quem fez essa imagem jura que esse buraco encontrado no corpo desse alienígena foi por conta de um tiro provocado por nós humanos, pois ao ser encontrado, esse alienígena teria ficado muito agressivo e assim os militares não tiveram muita escolha, disparando contra aquele alienígena. A pessoa conseguiu entrar na sala onde o alienígena estava sendo analisado e assim fotografado junto com aquele buraco. E esse é mais um caso de um homem que desapareceu após divulgar essa imagem. Porém, não adiantou nada, pois a imagem se tornou pública para todos nós analisarmos. E por incrível que pareça, essa imagem não teria sido feita na Área 51, e sim em uma base militar que fica na Rússia. Quem fez essa imagem jurou que aquele possível alienígena tinha traços femininos e que sua nave havia caído em nosso mundo, inclusive naquele país. Seu corpo teria sido resgatado, ainda com vida, mas a falta de adaptação com os gases encontrados aqui no nosso planeta teria provocado a morte daquele alienígena, que não apresentava nenhum ferimento, provando assim que sua morte teria sido mesmo provocado por falta de adaptação com a nossa atmosfera. Mais um caso de um homem que acabou fotografando um alienígena e desapareceu para sempre. Como disse, acidentes são frequentes de alienígenas em nosso mundo. E quando essas imagens são vazadas, fica a prova de que realmente eles existem, como essa que ocorreu mais uma vez na Área 51, de um alienígena ferido devido a esse acidente. Esse alienígena é o mesmo da imagem anterior. Impressiona bastante a semelhança que ele teria com nós humanos. Ao fundo vemos que haviam profissionais daquela base que estavam o analisando. Inclusive o homem que fez essa imagem é o mesmo que conseguiu o milagre de fazer várias imagens na Área 51. Esta imagem teria sido feita mais uma vez naquela base militar que existe lá na Rússia, de um possível alienígena fotografado bem de pertinho, mas que sua expressão já demonstrava que estava perto de morrer. Esta imagem teria sido mantida em segredo por muito tempo, inclusive teria sido tirada nos anos 70, mas somente agora ela se tornou pública. Mais uma imagem muito antiga de um suposto alienígena. Essa já se trata do famoso caso Roswell, onde possivelmente uma nave alienígena teria se acidentado
no Novo México, nos Estados Unidos. Em julho de 1947, algumas pessoas acreditavam que tudo aquilo não passava de uma mentira, mas não sabiam que um militar havia fotografado o exato momento em que um alienígena estava sendo analisado por alguns especialistas. E quando essa imagem secretíssima veio a público, deixou claro a todos que o caso Roswell de fato aconteceu e que os alienígenas mortos acidentados ficaram na mão das autoridades. Não estamos tentando de forma alguma com esse vídeo lhe fazer acreditar que os extraterrestres realmente existem e que nos visitam com frequência. Mas com todas essas provas, pelo menos eu não tenho mais dúvidas sobre esse assunto.